Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians, e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou o responsável por essa informação que o Corinthians já fechou com os Neymar Whites e vai ter os 300 milhões de adiantamento. Eu não tenho informação dos 300 milhões, mas eu tenho uma informação que vai ao encontro, que o Corinthians quer um adiantamento. E já vou começar até com uma informação exclusiva. Se não tiver um adiantamento, eu duvido que o Corinthians vai fechar com alguma dessas. Claro, se fechar um grande valor, beleza. Mas o adiantamento é uma das exigências do Corinthians, para fechar os novos Neymar Whites. Não adianta a empresa chegar e falar, ó, eu tenho isso aqui para você, ó. Eu tenho isso aqui para camisa, eu tenho isso aqui para o estádio. Não adianta. O Corinthians quer um adiantamento. Então, assim, eu, repito, não vou aqui desmentir nada de ninguém, se eu não tiver informação, mas eu tenho uma coisa que é parecida. É parecida, mas está um pouco semelhante, mas está um pouco distante, porque ali meio que cravou, né? Já fechou e vai ter os 300. Eu não tenho o valor e não tenho o que fechou. Mas eu tenho que uma das exigências do Corinthians, é o adiantamento. O Corinthians quer um adiantamento. E se a empresa chegar com uma grana e não adiantar, se não chegar com o adiantamento, não vai adiantar. Isso aqui é uma regra hoje para o Corinthians. Ele vai querer o adiantamento nas negociações dos Neymar Whites. Como é que tá as negociações? Tem negociação? Tem, todo dia. Falei com pessoas importantes que me confirmaram? Sim. Mais de 2? Sim. Ontem teve reunião? Sim. A Betano está interessada? Sim. A Betano tem valores que pretende pagar? Sim. O Corinthians aceitou? Não. Tudo isso aí, ó, rapidinho, vamos lá. A Ipera-Pharma fez proposta para o Corinthians para ficar com os Neymar Whites, porque o Corinthians, né, avisou, né, o Corinthians tem agido corretamente, tá? Não é na época do Augusto que o Augusto falou mal do patrocinador do clube, quase perdeu o patrocinador do clube. Não. O Osmar Stabile, quando ele recebe uma proposta pelos Neymar Whites, ele leva para Ipera-Pharma. E quando ele começa a negociar com uma empresa que quer os Neymar Whites da Arena e quer a camisa, ele conversa com a Esportes da Sorte. Corretíssimo, seu Osmar. Entendeu? Corretíssimo. Quando errar, vamos criticar. Quando acerta, tem que elogiar. Porque você não pode subestimar ninguém. Primeiro é gratidão, segundo é não subestimar ninguém. O Corinthians fez isso. Tanto que tem proposta que o Corinthians levou os patrocinadores. Vocês estão entendendo? Agora, ter proposta é que tem gente que não consegue assimilar o que é proposta, o que é uma negociação, o que é fechado. As pessoas não tem proposta, fechou? Calma. Entendeu? Calma, varão. Repito, Neymar Whites. A Betano é uma das interessadas. Inclusive, colocou valores que chegaria. Esses valores ainda não chegaram naqueles valores que o Corinthians pediu. Isso é o avanço do blend e do que a gente conversou hoje. Os valores não chegaram nos valores que o Corinthians quer. E tem uma coisa importante para falar. Ah, Samir, não chegou, mas é melhor que a Neoquímica? É. Mas o Corinthians não vai fechar mesmo assim. É aí que é o ponto. Cara, esse é o problema da ansiedade. Não precisa fechar com o primeiro. Entendeu? Se eu não vou ficar falando o nome da empresa aí que você já sabe, né? Talvez essa daí que tem bala na agulha, tá até no título lá do blend. Se ela não chegou no valor que você quer, você não precisa fechar com ela. Eu acho que o Corinthians já fez isso muitas vezes na vida e se lascou. Isso se chama desespero. Cara, para mim ele acerta, porque chega uma proposta, você tem um bom argumento para fechar. Pô, é melhor do que a gente ganha hoje, vão pagar a multa ainda. Não. Vocês concordam comigo nisso, gente? Vocês concordam comigo nisso? Eu não tenho valor, mas eu sei que o valor é melhor do que tem hoje, senão nem seria uma proposta, né? Mas não chega no que o Corinthians está pedindo.
Só que o Corinthians não vai fechar. Por quê? Porque quer mais. Pô, velho, entendeu? Então essa informação que eu tô passando é exclusiva para vocês. Por enquanto, não fechou e nem sei se vai fechar, porque não chegou no valor. O valor é melhor com o que tem? Pagaria a multa dos caras? Pagaria, mas não é melhor. E se não é melhor, vamos atrás de mais. Essa é a visão. Betano colocou dinheiro, né? Falou, ó, que a gente pode pagar isso. Tá, eu nem sei se tem essa proposta no papel, viu? Mas eu sei que tem a proposta, verbal tem. O que a gente paga é isso. Pelo combo, estádio e camisa. Não vale a pena. Se não der mais, não fecha. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não tem que pegar a primeira, mesmo sendo grande. Sabe por quê? Esses caras oferecem um valor para o Corinthians e oferecem depois mais para a CBF, mais para o Flamengo, mais para o Atlético. Meu irmão, é Corinthians. E eu não estou aqui pagando de torcedor ou fazendo média com ninguém. Eu estou apenas relatando fatos. Qual time, qual clube do futebol brasileiro não tem esses números que enche estádio todo jogo? Você vê o Corinthians jogar sem torcida? Eu vejo o Inter jogar sem torcida. A gente foi jogar com o Inter de Porto Alegre, o estádio estava vazio, Beira-Rio. A gente foi jogar com o Fluminense no Maracanã, o estádio estava vazio. Que pressão que você vai enfrentar? Nenhuma. Você vê o Corinthians... Alguém vem pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, igual a gente pegou o Fluminense no Maracanã, ou o Inter no Beira-Rio? Não vem, meu amigo. Aqui é Corinthians, velho. Desculpa, mas de torcida é a maior. E lá fora vai sempre também. Entendeu? Vai sempre. Então, assim, o pior público do Corinthians é 32 mil na arena. Ó. Um jogo fraco do Corinthians dá mais de 30 mil. O pior público do brasileiro, o Corinthians é 32. Samira, Neoquímica, hoje, de longe, a maior vitrine do Brasil. Média de público de 40 mil uma vez por semana. Entendeu? Então, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Não tem que pedir pouco. E não tem que aceitar proposta abaixo. Não ser radical. Se chegar perto, aí fecha. Em que pé está? Esse que eu estou te falando agora. A proposta da Ipera-Pharma foi, não vou falar ridículo, em respeito à Neoquímica, que foi sempre um patrocinador que nunca teve polêmicas em volta, sempre pagou certinho, entendeu? A gente tem que ser grato. Ipera-Pharma, proposta recusada. Betano não chegou no valor. Tem uma outra bet que eu não sei qual é que tá na parada. E tem a Esportes da Sorte. Só nessa aí tem 4. Né? Betano não chegou no valor, Ipera-Pharma foi um valor, um reajuste que o Corinthians já recusou na hora, mas não chega nem na metade do que quer, do que almeja. Esportes da Sorte e mais uma que eu não sei quem é. Enfim, e tem uma que não é bet, tá? Que também não sei quem é e não fez cócegas ainda. O Corinthians está no mercado. O Corinthians tem algumas exigências, como pagar a multa rescisória, é uma das exigências, tá? Pagar a multa rescisória. Que multa rescisória? Da camisa, quem quiser ficar com o combo, estádio e camisa, vai ter que pagar 30 milhões, né, para romper o contrato, a multa da camisa, que é hoje do Master, né, da patrocinadora, que vocês sabem quem é. Não vou ficar falando toda hora, que pode dar ruim aí no YouTube. Entre 60 e 70 milhões da Neoquímica. A Neoquímica alegou o Corinthians essa semana aí, semana passada, que a multa está em 90 milhões. O Corinthians fala que é 70. Eu não sei qual é o imbróglio, mas eu passo todos os detalhes para vocês de tudo que está acontecendo. Fizeram uma proposta, não foi aceita. Até agora ninguém chegou no valor que o Corinthians quer. O Corinthians quer entre 200 e 270 milhões no pacote, no combo. Entre 250 e 270 milhões pelo combo, que é camisa e arena. Tá certo? Contrato de 10 anos na arena, contrato de 3 anos na camisa. Nada impede de fazer um contrato maior de camisa, não sei se pode ou não pode também perante a lei, enfim, não entendo. Então, gente, hoje a situação está dessa forma. Denner, lateral do Corinthians, passa por cirurgia no joelho e faz recuperação no Chelsea. Com aval do Corinthians, o lateral esquerdo Denner viajou à Inglaterra para realizar uma cirurgia no joelho e utilizar a estrutura do Chelsea para se recuperar. A operação, feita na terça-feira, teve como objetivo corrigir uma lesão no menisco e foi bem sucedida.
O Corinthians tem expectativa de que Denner consiga se recuperar a tempo de disputar a Copa São Paulo de Juniores, no início do ano que vem. O jovem lateral foi vendido ao Chelsea em janeiro, mas só poderá atuar pelo clube de Londres após o meio de 2026, quando terá 18 anos. Com a transferência já assinada, o Corinthians concordou em liberar o jogador para que se tratasse sob a supervisão dos ingleses. O Chelsea acompanhou o caso desde o início e acolheu atleta e família em Londres. A venda de Denner ao Chelsea foi fechada em 10 milhões de euros, cerca de 62,4 milhões de reais, além de 4 milhões de euros em bônus. Para que esses gatilhos sejam acionados, o lateral precisa atuar pelo time profissional do Corinthians. Inicialmente, a direção corintiana não tinha interesse em negociar o prodígio. Porém, o clube entendeu que havia risco real de perdê-lo para outro clube brasileiro por um valor muito menor. Para o mercado nacional, a multa rescisória dele era de aproximadamente 10 milhões de reais. Desde o ano passado, o Corinthians tentava renovar o contrato de Denner com aumento salarial, o que também elevaria a multa, mas não chegou a um acordo. Denner tem passagens por seleções de base, fez gol na final da última Copinha, e é visto como uma das principais promessas da base alvinegra. Ele nunca jogou como profissional.